Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé no seu coração, para nós termos um tempo de oração juntos, para nós nos santificarmos aqui na presença de Deus, buscarmos na palavra, na oração, tudo que nós precisamos. Um bom dia para todos vocês, um bom dia família, feriadão nacional, aí a gente está aqui, feriadão nacional, e a gente está aqui debaixo da graça de Deus, amém. Glória a Deus pela tua vida, que também está aqui junto com a gente, que está chegando aqui, que está junto conosco, se unindo aqui em oração. Quero dizer para você que ninguém tem como buscar Deus por você. Pessoas podem interceder por você, mas quem deve buscá-lo é você. Quem deve buscá-lo de todo o coração é você. Então, esse privilégio é seu, de poder buscar a Deus. Você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você precisa realmente dar o seu melhor em buscar a Deus, para poder honrar, glorificar o nome daquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Feriadão prolongado, nós tivemos alguns dias aí sem o nosso devocional ao vivo, mas estamos voltando hoje pelo Instagram ao vivo, abençoando a vida de muitos aqui com a graça de Deus. Hoje, dia 21 de abril, nós vamos falar sobre o perdão de Deus. Antes da gente ler o texto bíblico e fazer o devocional, eu quero convidar você para a gente ter um momento de oração. Agradecer a Deus de todo o coração. Agradecer a Deus pela nossa família, nossa casa, nosso lar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um dia. Obrigado por nos unir aqui com esse propósito. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela família 659. Te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que está aqui junto conosco. Te agradecemos, Senhor, pela tua provisão diária, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos por tua palavra que nunca volta vazia, sempre traz frutos. Nós declaramos sobre o dia de hoje, Pai, a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é o que deu propósito à nossa existência. E nesse momento, Deus, nos submetemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. 21 de abril, nós vamos ler o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. O texto diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje nós vamos falar sobre o perdão de Deus e talvez o que eu vou te falar para você é uma grande novidade. Nós vamos falar sobre o perdão de Deus e talvez o que eu vou te ensinar aqui é uma grande novidade. Talvez você não tenha esse conhecimento. Nós temos algo muito especial que nós recebemos de Deus. Nós estamos nesse período que lembramos disso na Páscoa. Nós recebemos o perdão de Deus. O perdão não é algo condicional, só assim, se você andar na linha, você está perdoado. Uma vez que você entrega o seu coração a Jesus, uma vez que você se arrepende dos seus pecados, imediatamente você recebe o perdão dos seus pecados. O perdão, de certa forma, ele não aplica a justiça de Deus, ele se manifesta na graça de Deus. O perdão não é um juiz decretando algo sobre você, mas pelo contrário, o perdão de Deus é uma graça de Deus sobre a nossa vida. O perdão de Deus nem justo é. Olha só o que eu estou te falando para você entender. Que quando você perdoa, vou trazer para você, quando você perdoa alguém,
Às vezes aquela pessoa, ela merecia o castigo mesmo, ela merecia até uma condenação. Mas quando você perdoa e libera aquilo do seu coração, você está sendo semelhante a Deus. E às vezes o perdão que você está exercendo não é justo, é algo que não é justo. Aquela pessoa merecia o ressentimento, a mágoa que você tem contra ela, mas você libera perdão. Aí eu volto para aquilo que eu falei, para você não achar que é uma heresia. O perdão de Deus não é baseado numa justiça como a gente conhece. O perdão de Deus, ele é baseado no amor que Deus tem por cada um de nós. Para a gente acessar esse perdão, há um único caminho, não tem dois caminhos, só tem um caminho. E o caminho é Jesus. Jesus é o único caminho para você acessar o perdão de Deus, não tem outra forma. Você não consegue, através de outra maneira, acessar o perdão de Deus. Eu vou acessar pelo meu pastor, pelo meu amigo, pela o quanto eu sou uma pessoa boa, o quanto eu posso ajudar, pelo meu dinheiro, ou pela minha bondade. Você não acessa o perdão de Deus assim. Você só tem acesso ao perdão de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso tudo que eu estou falando para você é Bíblia, querido. Falando para você algo da Bíblia. Bíblia. Há um ditado que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Talvez você já tenha dito isso. E você não tenha tomado consciência que o que você está dizendo não é uma verdade. O que você está dizendo, o que você disse, de repente, por não querer desagradar alguém, por não querer parecer uma pessoa ignorante, o que você está dizendo está totalmente equivocado. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus, que faz com que você acesse o amor, o perdão de Deus. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus. Esse é o único caminho. Então escreve aqui nos comentários o nome desse que é o caminho, Jesus. Jesus é o único caminho, não tem dois caminhos. Entre as religiões, às vezes a gente... claro, você deve respeitar qualquer pessoa, você tem que respeitar as pessoas. Você tem que tratar com respeito as pessoas. Mas quando você vai comunicar com pessoas que são de outras religiões, existe uma principal diferença, e é uma diferença gritante entre a fé cristã e as outras religiões. Porque a fé cristã tem uma peculiaridade que não existe em nenhuma outra religião. Tem uma peculiaridade que não existe em nenhuma outra religião. Você pega religiões que também praticam muita bondade. São pessoas que buscam viver em amor, são pessoas que tratam os outros também com respeito, que pensam também no próximo. Várias religiões fazem isso. E são parte boas de várias religiões. No entanto, tem uma peculiaridade que não existe em nenhuma outra religião. E a peculiaridade que só existe na fé cristã é o perdão. Vou dar um exemplo para você. No islamismo não existe perdão. Na fé islâmica não existe perdão. Eu já estudei a fé islâmica. Eu já li o Alcorão. Eu já me debrucei sobre alguns escritos para poder conhecer a fé deles e evangelizá-los. Não existe perdão. Não existe o perdão de Deus. Quando você olha até mesmo para o judaísmo, o perdão só é mediante a morte de um sacrifício de um cordeiro. O dia da expiação, você tem que ir lá sacrificar um animal. E aí tem toda uma questão simbólica para nós como cristãos. Esse cordeiro é Jesus. Então todo ano você tem que repetir o sacrifício, e repetir o sacrifício, e repetir o sacrifício para que haja perdão. No espiritismo, por exemplo, no hinduísmo, que são religiões
que tem uma filosofia, uma teologia, vamos dizer assim, muito próxima. Espiritismo, hinduísmo, budismo também tem uma filosofia muito próxima. Então, o espiritismo, que é uma religião muito conhecida na nossa nação brasileira, por exemplo. Muitos, inclusive, que se dizem normalmente, né, são católicos, cristãos católicos, que são espíritas. E no espiritismo também, olha só, você que está aqui, presta atenção nisso, no espiritismo também não existe perdão. Porque no espiritismo a pessoa tem que fazer o seguinte, ela precisa fazer uma bondade, porque na filosofia espírita, o teu espírito era um espírito que reencarnou da vida passada, e se você está sofrendo hoje, é porque você está pagando um preço pelo teu pecado que na outra vida você cometeu. Isso se chama karma no espiritismo. Então é o karma que você está vivendo para que você possa se purificar e ser perdoado, para que na próxima vida você venha reencarnar de uma outra maneira melhor. Então a bondade que é feita no espiritismo, na fé espírita, é para você poder receber algo bom na próxima vida, especialmente na próxima vida. Então, no espiritismo não existe o perdão. Você pode até praticar o perdão com as pessoas, mas não existe um perdão desse ser superior de Deus com respeito a você. Você vai ter que pagar o preço dos seus pecados. E você vai ter que andar na linha. E você vai ter que sofrer o que você tem que sofrer. Somente na outra vida você vai conseguir alguma coisa. Essa é a filosofia espírita. Assim é justificado, né, as coisas ruins que acontecem na vida. Então não existe perdão, como na fé cristã. Na fé cristã é assim, se eu estava andando no caminho longe de Deus, vamos dar um exemplo, eu pratiquei alguma coisa que entristeceu o coração de Deus, vamos lá, eu usei drogas, eu estou vivendo uma vida desregrada, ilícita, estou desrespeitando minha família, coisa assim. E no momento eu tenho um encontro com a palavra, eu me encontro com Jesus, eu tomo consciência, eu não posso continuar assim. Essa tomada de consciência, ela se chama arrependimento. Então eu tomei consciência, eu não posso viver assim. Eu não posso viver assim. Jamais. Eu tenho que parar de viver desse jeito. Nesse momento, nessa tomada de consciência, se eu dobrar o meu joelho e eu orar, Pai, até aqui eu tenho vivido entristecendo seu coração, mas a partir de hoje eu gostaria de viver uma vida nova. Eu entrego o meu coração a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço ao Senhor me dar uma vida nova. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Uma oração simples como essa. Eu fiz de coração. Essa vida não é minha, esse exemplo que eu estou dando não é sobre a minha vida, mas eu fiz a oração de coração. A partir do momento em que você faz uma oração como essa, independente da vida que você estava levando, nesse exato momento, o perdão de Deus se manifesta sobre a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nesse exato momento você é perdoado dos seus pecados. Imediatamente você é perdoado. Porque Jesus já pagou o preço pelos seus pecados. Você só está aceitando o amor de Jesus por você, se arrependendo. Olha, um detalhe. A condição é o arrependimento. Mas você recebe o perdão imediatamente. Vamos supor que o que você estava fazendo era um crime. E aí, por conta disso, você vai ser preso por conta disso. Pastor, então, e aí? O perdão de Deus se manifestou na minha vida? Sim ou não? O perdão de Deus, sim.
mas você tem a consequência dos homens, dessa terra, dos erros que você cometeu para você pagar. E você vai pagar as consequências, mas você vai pagar com o teu coração já diferente, porque você recebeu o perdão de Deus. Agora eu vou ler o texto bíblico de novo, você vai entender o que eu estou dizendo para você. 1 João 1, do 8 ao 9 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Então, todos nós somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qual é a principal diferença entre a fé cristã e as demais religiões? A principal diferença é o perdão de Deus. É o perdão. Eu não vou ser perdoado na próxima vida. Eu não preciso me dar chicotada, me martirizar para receber o perdão. Não. O perdão é graça de Deus. Não se explica. Não tem como justificar pela lei. Somente pela fé em Cristo Jesus é graça de Deus. É a graça de Deus, o perdão se manifesta sobre a graça de Deus. Então, se você está aqui hoje, você ainda não tinha consciência dessa mensagem, dessa palavra, e você precisa do perdão de Deus, o perdão de Deus é imediato, diante do seu arrependimento. Diante da sua entrega, você recebe o perdão de Deus, é fruto da graça de Deus. Então agora você também aprendeu algo a mais. Qual que é a diferença? Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus. Não é um homem que te leva a Deus, não é uma mulher que te leva a Deus. Não é uma pessoa especial que te leva a Deus, não é a tua bondade que te leva a Deus, não é o seu dinheiro que te leva a Deus. De maneira alguma. O que te leva a Deus não é a tua bondade, mas sim o que te leva a Deus é Jesus. Jesus é o único caminho. Não é o caminho, o possível caminho, o segundo, o terceiro, o quarto. Não, é o único caminho. Jesus é o único caminho. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você conseguiu me entender? Você conseguiu me entender, meus queridos? Você recebeu essa mensagem do perdão de Deus? Você entendeu a diferença que você carrega como um cristão, na fé cristã? Você conseguiu entender isso aí? Jesus é a maior demonstração do amor de Deus para nós. Como a Fran está dizendo, a lei só mostrou para nós. Nos deu a consciência, olha, isso que nós estamos fazendo está errado. Existe dentro de nós uma moral colocada pelo próprio Deus que nos faz sentir isso aqui não está legal, isso aqui não é a maneira certa. Existem leis, isso aqui não é correto, isso aqui não está certo. Matar uma pessoa, roubar, adulterar, mentir, isso não está certo, eu tenho que tomar consciência. E aí quando eu tomo consciência e volto meu coração para Deus, recebo, entrego meu coração a Deus e recebo o amor de Deus por mim, nesse exato momento eu sou perdoado. Eu me lembro muito bem, há uns 10 anos atrás, eu fiz uma amizade, um advogado, um grande amigo, e ele estava conversando comigo. Ele praticava a fé espírita, a religião espírita. E aí naquele momento eu estava evangelizando ele. E aí ele conversando comigo, ele me disse: pastor, eu também sou um cristão, mas sou espírita.
É assim que eu estou usando as palavras que ele usou para mim. Eu, naquele momento, dialogando com ele, o Espírito Santo me deu essa palavra que eu estou compartilhando com vocês. Naquele momento eu disse para ele assim: meu amigo, que bom. Agora, existe uma diferença gritante, uma diferença muito importante, que talvez você não tenha consciência, entre o cristianismo e a fé espírita. Eu disse para ele isso que eu ensinei para vocês. Eu disse para ele: a diferença é que não existe perdão no espiritismo. Naquele exato momento, ele parou para pensar, refletir. E aí ele disse: mas a gente faz tanta bondade, a gente ajuda as pessoas. Eu falei: mas não existe o perdão. Só vai ser perdoado na filosofia espírita só na próxima vida, se você conseguir pagar esse karma seu. Conseguiu entender? Então não se deixe enganar com as vãs filosofias desse mundo. Não se deixe enganar. Pelo contrário, ande no caminho, no único caminho, Jesus. Jesus é o único caminho, queridos. Glória a Deus. Nós vamos orar. Deixa eu compartilhar aqui um testemunho com vocês. Já coloquei também no nosso grupo do WhatsApp. Mas eu quero aqui, vou mostrar uma foto, tá? Vou mostrar uma foto. Isso aqui, queridos, foi ontem no culto de Páscoa. Nós ontem fizemos a entrega dos nossos alimentos arrecadados na Marcha do Amor. Eu divulguei aqui com vocês. Várias pessoas aqui da família 659 também colaboraram. Alguns de coração aí enviaram ofertas para a gente comprar alimentos. Nós fizemos uma grande arrecadação aqui na cidade. E aqui está o fruto de generosidade de muitas pessoas, fruto do amor de muitas pessoas. Então cada quilo desse alimento é 1 quilo de amor. Nós vamos hoje organizar esses alimentos e distribuir para famílias da cidade, da região. Independente de quem são elas, nós vamos entregar conforme Deus nos direcionar e levar para as pessoas, trazendo um alívio de amor naquela casa durante esse momento. Então é um gesto de gratidão a Deus nesse tempo de Páscoa, que eu quero aqui oficialmente agradecer a todos vocês que oraram, abençoaram, contribuíram. Muito obrigado, família. Está aqui materializado esse amor. Que Deus abençoe. Nós já oramos, já agradecemos a Deus. Só queria expressar essa gratidão a vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Que bênção, né? Que coisa linda, né? Que bênção. O culto ontem estava maravilhoso. Ontem, sem sombra de dúvida, foi o culto mais especial desse ano. Sem sombra de dúvida, ontem foi o culto mais especial desse ano. Foi um momento extraordinário. Quem estava lá viveu para poder testemunhar para outras pessoas, para outras vidas, para pessoas que fazem parte da nossa história. Nós vamos contar para os nossos filhos. Ó, uma foto dessa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Uma foto dessa aqui, ó, com a família, com os filhos, não tem preço. Isso aqui é discipulado, querido. Nós discipulamos. Isso aqui é meus filhos, a minha esposa, ensinando, ó, com amor, com carinho, servir a Deus. Então é assim, ó, na igreja. Leve os teus, não negocie tua fé, leve os teus filhos para a igreja, seus netos para a igreja. Não tem uma fé mais ou menos, não. Tem uma fé viva, fervorosa. Ensine os seus filhos a amar a Deus. Eu me sinto muito feliz de poder viver momentos assim com os meus filhos e poder possibilitar isso para eles, em servir a Deus de todo o coração. Amém. Então nós vamos agradecer a Deus por isso. Eu vou olhar os pedidos de vocês aqui também. Vocês podem colocar os seus pedidos de oração. Nós vamos orar. Glória a Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre nós. Vamos orar pela nossa família. Hoje feriadão, amanhã é um dia de trabalho, um dia de trabalho para todos aí.
Que Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos estar num tempo de oração, buscando a Deus, pedindo a graça dele sobre nós, pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos. Pai, eu entrego nas tuas mãos a nossa família, a nossa casa. Eu entrego nas tuas mãos aqui o devocional Família 659. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Espírito Santo de Deus, libera agora da tua unção. Espírito Santo de Deus, libera agora da tua graça sobre nós. Nos abençoe, Deus. Senhor, nos abençoe. Senhor, estenda as tuas mãos agora sobre cada família, Senhor. Dá sabedoria, dá saúde, Senhor. Eu repreendo toda a enfermidade. Eu oro pedindo a tua bênção agora sobre os teus filhos. Eu oro, Senhor, profetizando agora a alegria do Senhor sobre cada casa aqui. Eu te agradeço pelos alimentos arrecadados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É o nosso provedor. E eu sei que o Senhor já tem cada família preparada para receber esse alimento. Que o Senhor esteja abençoando agora em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos esse feriado. Obrigado, Pai, por esse tempo em família. Que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, abençoando também, Senhor Deus, a nossa semana, a semana de trabalho dos teus filhos, protegendo, guardando, prosperando. Eu oro por essas causas que estão na justiça, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos e os abençoe, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe muito você, sua família, sua casa. Que Deus te sustente, te dê graça. Em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã, 6h59 da manhã. Em nome de Jesus.